2 análises, 4 operações operando multimercados, binárias e forex. E hoje eu vou te apresentar detalhadamente essas 4 operações realizadas baseada nessas 2 análises. Então assista ao final para que você possa compreender como atuar em ambos os mercados da mesma maneira. A primeira operação foi baseada no GBP/USD, compartilhado para a turma, baseado nesta movimentação. Inicialmente, o mercado vem trabalhando numa estrutura principal de alta e nós desejamos trabalhar comprado especulando a continuação desse movimento. Portanto, marcamos Fibonacci, POC, demanda e o mercado busca nossa região de forma corretiva, pintando o nosso gatilho de entrada. Acompanhe na tela e siga todo o passo a passo dessa operação. Vamos lá. GBP/USD tempo gráfico de 15 minutos. Inicialmente o mercado vem trabalhando nessa longa tendência de alta, então nosso objetivo é pensar em compras, acreditando na continuação dessa estrutura. Observe que o mercado havia finalizado esta onda de impulso, fez um movimento corretivo, voltou a impulsionar rompendo essa última máxima, gerando muita liquidez abaixo desse fundo. O mercado realiza 3 ondas corretivas, isso é muito importante. Realiza onda A, B e C, rompendo aquele último fundo, ou seja, varrendo a liquidez, capturando esta região e após a captura, desenvolve com bastante intensidade, rompendo essa última máxima. De acordo com a estrutura macro, observe que o mercado vem trabalhando, de fato, renovando máximas, indicando a continuação dessa estrutura de alta, visto que, após o processo de captura de liquidez desse último fundo, o mercado demonstrou interesse comprador e até mesmo rompe essa última máxima praticando o BOS. O BOS significa que o mercado tem interesse em continuar essa tendência principal de alta. Sabendo que o nosso objetivo é acompanhar a tendência principal, devemos buscar regiões de demanda na confluência de Fibonacci, possivelmente uma POC, e aguardar que o mercado busque nossa região de forma corretiva, para que ele possa pintar nosso gatilho de compra. Sabendo disso, a primeira coisa que eu faço é puxar o volume de rende fixo, do início dessa movimentação de alta até o final dela. Perceba que a POC se encontra exatamente nesta faixa de preço. A POC nada mais é do que a faixa de grande volume durante esse período que eu marquei aquela ferramenta, indicando que essa daqui é uma região de grande pressão e pode ser o alvo do ativo naquele momento. Observe que a POC está exatamente em cima de um candle negativo que antecedeu essa forte movimentação de alta. E esse candle negativo, o candle oposto contra a impulsão, é a nossa região de demanda, região dos compradores, em que o mercado pode se apoiar nessa faixa e voltar a subir. Fibonacci deste fundo principal até o topo, nós temos a 50% da confluência. Então olha que belíssima zona que nós identificamos. Demanda M15 com faixa de grande volume e 50% da Fibonacci, de acordo com essa amplitude inteira. Se o mercado permanecer dessa forma corretiva, ou seja, uma baixa fraca, buscando essa região de interesse, eu posso comprar após uma rejeição especulando a alta do ativo. Refinaremos em M1. No tempo gráfico de 1 minuto, é possível observar que de fato o mercado vem demonstrando pouco interesse ao longo dessa estrutura de baixa. Inicialmente, havia realizado uma onda de impulso muito inclinada e após isso, desce em várias pernadas menores, trazendo a ideia de que é um movimento corretivo em busca de uma região de interesse. Até então, o mercado configura topos e fundos nivelados, gerando muita liquidez, e eu compartilhei para a turma que é possível que haverá uma captura nesses fundos, cravando a demanda antes de voltar a subir novamente. Ao longo dessa movimentação de baixa, sai notícia às 9h30, cravando na região de interesse, invadindo por completo a nossa região de demanda e apresentou um padrão engolfo inicialmente. Esse padrão engolfo, em teoria, seria válido para o nosso operacional. Porém, para que a gente possa comprar nesse gatilho, esse padrão engolfo tem que buscar de forma direta o fechamento do padrão para que a gente possa comprar especulando alto do ativo. Ou seja, após a formação desse padrão engolfo, o meu gatilho de entrada é esperar que o mercado desça em um próximo candle, fechando o engolfo, ou seja, atingindo a máxima do candle que foi engolfado, para que eu possa comprar especulando a alta do ativo. E esse candle deve nascer e buscar de forma direta, e não foi o caso, então ele não conseguiu pintar o nosso gatilho de entrada. O que ele fez? Ele subiu antes, deixou esse pavio na parte superior e após isso fechou o padrão engolfo. Aqui, esse pavio matou o nosso gatilho, impossibilitando essa operação de compra. O que eu faço? Aguardo o mercado retestar esta mínima, aquele fundo anterior,
E quando houver uma rejeição, eu compro especulando alto do ativo. O padrão engolfo é mega conhecido. Muitas vezes ele é originado em uma região de interesse, induzindo a grande massa a comprar de forma antecipada, gerando muita liquidez abaixo daquela região, para que após isso o mercado possa capturar e após a captura apresentar o padrão verdadeiro. E só após isso realizar a estrutura de alta desejada. E foi exatamente o que aconteceu aqui. Ou seja, quando o mercado apresentar um padrão engolfo, que até então foi bem bonito neste caso, porém, a próxima vela que tem que realizar o pullback para fechar o padrão, não pode apresentar pavio na parte superior. Caso ele faça isso, é um padrão que tende a ser falho, beleza? Ele deve nascer, buscar de forma direta para que você possa comprar. Se ele nascer, subir, depois testar o pullback do padrão engolfo, não execute a operação que pode acabar falhando. O que o mercado faz? Retesta o fundo anterior, liquida, faz aqui um sweep naquela região de demanda, tirando todo mundo que comprou naquela zona anteriormente e só após isso realiza a movimentação de alta desejada. Colocando o volume na tela, é possível observar que após essa captura de liquidez, após esse sweep, nós tivemos um alto volume nesse padrão martelo, potencializando a nossa operação. Então, em opções, executo minha compra para 2 velas, na abertura deste candle para o final da próxima, favorecendo um belíssimo take em opções. Já no Forex, quando houve esse sweep abaixo daquela região de demanda com alto volume e formando o padrão martelo, significando que haverá uma troca de tendência, desce de baixa para uma nova de alta, executo a compra na abertura dessa vela e stop loss abaixo da mínima do nosso padrão e meu alvo naquele momento era o topo lá em cima. O mercado subiu com bastante intensidade. Quando o mercado rompeu esse último topo aqui, ó, rompeu o topo do padrão anterior, o que você faz? Pega o seu stop loss que está lá no prejuízo e joga para o 0 a 0, pois o mercado está rompendo essa última máxima. Conforme o mercado vai se desenvolvendo, se aproximando de um possível alvo em que o mercado pode travar seu movimento, por exemplo, nós temos esse movimento acumulado, um movimento lateralizado. Puxa o volume de rende fixo, de acordo com essa estrutura, eu sei que a POC está exatamente nessa faixa de preço. Então pode ser um ponto de trava para o mercado finalizar aquele processo impulsivo e começar a corrigir. Então nós temos aqui 2 possibilidades. Pensa comigo. Se o mercado está subindo com bastante intensidade, uma ou outra, ele vai romper aquela região com facilidade e buscar o nosso alvo, ou então ele vai travar, se consolidar e realizar um pullback profundo, que é o que eu não gostaria nesse momento, pois ele pode pegar meu 0 a 0 ou algo do tipo. Então eu prefiro optar pela primeira opção, fazer um trailing stop agressivo, visando que o mercado pratique uma forte estrutura rompendo aquela última máxima. O que o mercado faz? Ele volta a atuar acima daquele movimento lateralizado. Nesse caso, ele apresentou ali um padrão doji em que teve um alto volume. Aqui eu já não gostei dessa movimentação, pois ele estava travado em cima da POC e apresentou esse padrão doji, que teoricamente remete a uma reversão dessa de alta para uma nova baixa, em que ele pode fazer um reteste corretivo, e esperei uma confirmação. Quando o mercado rompeu a máxima do padrão doji, peguei meu stop loss, estava lá no 0 a 0 e trouxe para cá, para baixo deste candle, pagando ali aproximadamente 3 vezes o risco. Por que disso? Porque se o mercado acabar furando aquela região, eu vou surfando cada vez mais aquela estrutura. Mas, se o mercado se manter acumulado nessa faixa de preço, e caso ele queira realizar uma estrutura de baixa corretiva, eu encerro minha posição exatamente aqui, pagando ali 3 vezes o risco. E foi exatamente o que o mercado fez. Ele se acumulou dentro daquele movimento lateralizado, pegou meu trailing stop exatamente aqui, depois ele realizou aquele movimento mais profundo em busca do 0 a 0. Então, muitas vezes, quando você estiver analisando esse tipo de estrutura muito agressivo, sempre pense dessa forma. Se o mercado ele for realizar de fato uma estrutura muito forte e trabalhar dentro de uma movimentação consolidada / lateralizada, faça um trailing stop agressivo caso o mercado tenta defender aquela região. Por exemplo, um padrão doji com alto volume. Isso aqui significa que o mercado pode defender essa zona de oferta e voltar a descer novamente. Então já protege sua operação, joga um trailing stop agressivo e tenta surfar o máximo dessa posição. E eu saí nesse trade aproximadamente 3 vezes o risco. Um trade muito bonito, tanto em opções e também no Forex. A segunda análise foi baseada nessa movimentação também realizada no GBP/USD.
Inicialmente, o mercado havia realizado uma forte onda de impulso de alta a partir de um movimento declinado que sinaliza exaustão, e após isso o mercado trabalha em um processo corretivo, buscando uma região de interesse para que a gente possa trabalhar comprado, aproveitando esse ciclo de reversão de tendência, daquela de baixa para uma nova de alta. Acompanhe aqui toda a estrutura e vamos lá, seguindo tudo passo a passo. GBP/USD tempo gráfico de 15 minutos. Observe que inicialmente o mercado havia realizado uma forte estrutura de baixa e, posteriormente, apresentou um movimento declinado, indicando que haverá uma possível reversão de tendência. Um padrão declinado indica exaustão por parte daquela tendência atuante. Se nós estamos trabalhando em uma tendência principal de baixa e o mercado começa a se declinar dessa forma, está indicando antecipadamente de que haverá uma estrutura de alta futuramente, ou seja, um cenário de reversão, principalmente quando o mercado pratica uma captura daquele padrão. Então olha que interessante. O mercado inicialmente fez uma forte movimentação de baixa e logo começou a se declinar, apresentando esse padrão deriva. Muitos que passam a comprar visando a alta do ativo por causa desse padrão, colocou o stop loss aqui embaixo. O mercado captura todo mundo que comprou e só após isso desenvolve com bastante intensidade. De acordo com esse cenário, marcaremos o volume de rende fixo, do início dessa troca de tendência até o final dela. Ou seja, o mercado realizou esta movimentação de baixa, finalizando aquele última onda de impulso de queda, e após isso ele realiza essa forte movimentação de alta, rompendo esse último topo, praticando o choque. Então marca o nosso volume de rende fixo de acordo com esse período de troca de tendência, do início da primeira onda até o final da onda que praticou o choque. Perfeito, a POC está exatamente nessa faixa de preço, portanto nós já temos a nossa região de interesse, que é esse candle martelo invertido que antecedeu a alta do ativo, que está na confluência da POC. Fibonacci, desse fundo até o topo, nós temos na confluência a 70% da Fibonacci. Assim que o mercado realizar essa estrutura de baixa buscando essa região de interesse, eu tenho uma opção de compra especulando a alta do ativo. Observe que até então o mercado apresentou vários fundos nivelados nessa faixa de preço, gerando muita liquidez, e caso o mercado proporcione essa captura cravando a região, vai potencializar ainda mais a nossa possível operação de compra. Vamos refinar em M1. O mercado realiza essa onda de impulso de baixa, apresenta esse fundo e demonstra uma certa intensidade nesta movimentação de alta. Entre esses dois pontos, topo e fundo, o mercado desce de uma forma corretiva, de uma forma fraca. É aqui que está a malandragem de mercado, pois observe que esse fundo foi originado a partir de um fundo anterior. Ou seja, muitos pensam em comprar nesta faixa de preço, gerando muita liquidez próximo da região compartilhada para a turma. Então olha como o mercado é malandro, né? Apresentou aqui uma rejeição nesse fundo. Quem comprou nessa rejeição colocou stop loss aqui embaixo, especulando alto do ativo, vão levar um rompimento. E quem espera uma confirmação a mais, por exemplo, uma subida forte, depois um reteste e comprou exatamente nessa faixa de preço, vai acabar levando o rompimento também. Então, o mercado manipula todo mundo que comprou naquela faixa de forma imediata, cravando exatamente na região compartilhada para a turma. Agora, o nosso papel é esperar que o mercado apresente uma rejeição dentro dessa demanda. Ele invadiu, até foi um pouco além do que nós gostaríamos, né, da Fibonacci. Ele acabou ultrapassando um pouco ela. Beleza, apenas agora nossa rejeição. O mercado apresenta mais um candle negativo. Após isso, apresenta um belíssimo padrão engolfo. Para que eu possa comprar nesse padrão engolfo, eu preciso que o mercado desça testando a máxima do candle que foi engolfado. Só que infelizmente o mercado não faz isso e sobe com bastante intensidade. Fiquei de fora dessa oportunidade, pois o mercado não pintou nosso gatilho. Pois lembre-se, até mesmo da primeira operação que eu comentei, para que a gente possa trabalhar comprado nesse padrão engolfo, é necessário que o candle desça para testar a máxima do candle que foi engolfado. Se não fizer isso, eu não posso comprar. Enfim, o mercado subiu com bastante intensidade. Como não teve opção em M1, compartilhei para a turma. Podemos passar para o tempo gráfico de 5 minutos e aguardar uma rejeição em M5. Observe que, nessa mesma região de demanda, nessas mesmas confluências, o mercado apresentou uma rejeição no padrão martelo invertido. Neste momento, compro para 10 minutos corridos, ou seja, para o final das próximas duas velas de 5 minutos. Compro na abertura desta vela
para o final da próxima e tivemos um belíssimo take para 10 minutos de expiração após uma rejeição no tempo gráfico de 5 minutos, baseado no padrão martelo invertido. Como neste caso o nosso gatilho foi realizado em M5, monto minha posição de compra exatamente na abertura dessa vela, aqui vem depois do padrão martelo invertido, e stop loss eu coloquei abaixo desse fundinho anterior aqui, ó. Um fundo protegido, visto que a rejeição foi muito próxima da demanda, eu particularmente não gosto de colocar o stop loss muito curto. Então venho e coloco o stop loss abaixo do último fundo, que aí eu fico um pouco mais protegido nesta movimentação. Nosso gatilho foi em M5, agora passo para M1 para surfar essa movimentação aí o máximo possível. O mercado realiza uma estrutura de alta até mesmo bem interessante em busca do nosso alvo. Quando houve o rompimento desse último topo, compartilhei para a turma. Pessoal, coloca seu stop loss no 0 a 0 e a cada boss praticado, suba o stop loss fazendo um trailing stop. Ou seja, quando o mercado ele realizar uma onda de impulso, correção, impulsão rompendo essa última máxima, praticando o boss, joga o stop loss, que está abaixo do fundo anterior, para este fundo. Quando o mercado praticar um boss novamente, ou seja, uma renovação de máxima, o stop loss está aqui, joga para cá, e assim por diante, até o mercado buscar nosso alvo, ou até eles nos tirar daquela operação. Feito isso, quando o mercado praticou esse pivô, impulsão, correção, impulsão, stop loss deve ser jogado para cá. O mercado foi se desenvolvendo, praticou aqui novamente um pivôzinho de alta, e quando houve esse pivô, jogo meu stop loss exatamente para cá, e vou tentando surfar aquela movimentação o máximo possível. O mercado renovou essa última máxima, praticou boss, agora eu tenho que aguardar o mercado praticar mais uma renovação de máximas para que eu possa conduzir meu stop loss para cá. Enquanto o mercado não fizer isso, eu não posso mover meu stop. O mercado volta a descer e me tira exatamente nesta faixa. Me tirou exatamente aqui. Um tradezinho de aproximadamente 3 vezes o risco nessa operação, em que o mercado poderia se estender um pouquinho mais para buscar nossa zona de oferta, né? Porém acabou cravando aquele último fundo e depois desceu. Por que é interessante você fazer essa eficiência do trailing stop? Pegando ali, por exemplo, 3 vezes o risco, e se você fez uma gestão mais agressiva, daria para pegar até 5 vezes o risco. Mas como havia dito antes, eu prefiro manter uma posição mais moderada para que eu possa ali ter uma margem maior para trabalhar naquela movimentação. Então eu peguei aqui um trailing stop de 3 vezes o risco. Se você arriscou R$200, por exemplo, lucrou R$600 nessa movimentação. Só que após esse trailing stop, o mercado me tirou exatamente aqui, ele veio e voltou para o 0 a 0. Então é muito interessante você fazer esse tipo de trailing stop, porque caso o mercado ele recue travando uma região anterior, você consiga sair no lucro bem interessante, de 3 vezes o risco, por exemplo, ao longo dessa movimentação. Olha que top, né? Então com essa aula eu te apresentei 2 análises, 4 operações, 2 em binárias e 2 no Forex, utilizando a mesma estrutura operacional, mesmas marcações e mesmo gatilho de entrada. Essa é a maior vantagem do nosso operacional, pois você consegue operar em ambos os mercados simultaneamente, utilizando a mesma estrutura. Porém, em binárias, você vai comprar para as 2 velas após a rejeição realizada na zona. Já no Forex, após a rejeição, você monta sua posição com o objetivo de surfar um próximo alvo, pegando ali um trade de 3, 4, 5, 10 vezes o risco naquela movimentação. Espero que você tenha gostado e compreendido todo o passo a passo dessas 2 análises. Se você gostou, apoie com o like para fortalecer e te espero no próximo vídeo.